In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Estamos na sexta-feira da segunda semana depois da Epifania, celebrando São Timóteo, chamado apóstolo. Né? A igreja chama apóstolo, além dos 12, alguns homens, mesmo na história mais recente, dar esse título de apóstolos a estes homens que verdadeiramente, seguindo o modo de vida e a atividade daqueles primeiros 12, consagraram-se ao serviço do Evangelho, do anúncio do Reino de Deus. E Timóteo, um dos primeiros, que se aliou logo a São Paulo. Amanhã é a festa de São Paulo. Então a igreja o chama também de apóstolo. Mas hoje volto ao tema de Bento XVI ser ou não ainda Papa. É que saíram duas notícias. Uma referente mais aos Estados Unidos, que lá diz que o movimento, por considerar Bento XVI ainda Papa, é muito forte. Tem esses movimentos da pro-life e de casais também, enfim, que estão batendo firme, né, no sentido de que, claro, trata-se também de uma reação contra Francisco. Os Estados Unidos, sabemos, é forte isso. A rejeição em relação a Francisco é forte. Em toda parte. Se nota isso, sabe onde? Ainda Dom Nutella dizia para nós, se nota isso sobretudo na queda da ajuda econômica para a Santa Sé. Uma queda brutal, tremenda. Mas é forte, com certeza é forte a rejeição, cada vez mais forte a rejeição a Francisco. Claro que trata-se da situação canônica de Bento XVI. E esta não é nada fácil. E, gente, tem tanto tema a conversar aqui. Aliás, eu tenho falado sobre isso. Vejam, alguns querem se apegar ao documento que daqui a poucos dias fazem 7 anos. 7 anos. Documento que ele, de próprio punho, escreveu e leu para os cardeais quando anunciou a sua renúncia. Ele tem uma palavra, né? Fala em ministério petrino. Né? E aí o pessoal fica batendo o pé, não, porque ele ali escondeu que, ou quis partir, pior ainda, quis partir o munus, munus, não é ministério, é munus, insiste na palavra munus, é o munus petrino. Então ele ficou com o munus e ele deu o ministério para o sucesso. Olha, chamem como quiser. Chamem de munus, chamem de ministério, chamem até de ofício, se quiserem. Inventem outra palavra. Mas a realidade que subjaz, essa que é importante ser analisada. E a realidade que subjaz é de direito divino. Isso não é coisa que eu, ou que sequer um Papa possa mudar. Nem Bento XVI, quando ainda no pontificado, podia mudar esta realidade que foi dada por Jesus Cristo. É de direito divino. Ninguém pode mudar aquilo que é de direito divino. E Jesus Cristo dá esse poder a um homem, para o exercício de um homem, como um poder monolítico, como uma pedra única, como algo que não pode ser partido. É para a unidade, justamente. Que está a razão ontológica. É para a unidade. Não pode ser dividido em ministério, munus, ofício. Não, é uma realidade só. Se ele entrega, seja usando que termo for, mesmo o menos adequado, mesmo que usa um termo menos adequado, é aquela realidade que ele quer expressar e ele não tem poder, nenhum Papa neste mundo tem poder de mudar isto. É de direito divino.
foi entregue este serviço, seja como queremos chamá-lo, para a unidade e não pode ser partido. Então, não há razão alguma teológica e jurídica para se poder aceitar. Por último agora, bom, aí falam tanta coisa, né? Mas por último agora a polêmica do livro que ele assina com Sara, né? Que causou a revolta tão grande em Francisco. Sejamos sinceros, Francisco esbravejou, com certeza. E com Francisco e toda a sua matilha, se revoltou. E fez aí esse balanço na própria atitude de Bento XVI, que nós, sinceramente, ainda não sabemos qual será realmente o fim de toda esta história. Mas a notícia que saiu ainda ontem para hoje é de que a edição italiana agora vem à luz no dia 30 deste mês. Dia 30 agora, semana que vem. Dia 30 vem à luz a edição italiana. Duas observações. Ali, Francisco, como de fato dentro do texto, o próprio Ratzinger o faz, é chamado de Papa. Ele é o Papa. Para Ratzinger, Francisco é o Papa. Isso é o que eu acho incrível. Para Ratzinger, para Bento XVI, Francisco é o Papa, e essa gente fica aí, enlouquecida, querendo inclusive tirar fora da igreja, que não o disser expressa e claramente. Para essa gente ignorantes, que não tem força nenhuma, porque isso é de direito divino. Para eles, Bento que é o Papa. Uma coisa incompreensível. Para Bento, Francisco é o Papa, e para essa gente é Bento. Então Bento tem um Papa e eles têm outro. São dois Papas. Um, o Papa de Bento, e outro, o desta gente. Aliás, uma mudança que aparece, uma mudança significativa nesse sentido, que aparece ainda já na edição italiana, agora, que vem dia 30, é que se juntou não mais a assinatura dele como de Bento XVI, simplesmente, mas ela é precedida pelo seu nome. Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, tracinho, Bento XVI. Assim está a assinatura dele. Ele voltou a ser Joseph Ratzinger. Esta que é a verdade. Tudo mais, queridos, tudo mais, vestir-se de branco e habitar ainda, sim, também isso, habitar ainda no Vaticano e tudo mais. Nós devemos lançar uma nova, sim, isso é uma novidade que ele trouxe pessoalmente, a um novo modo de encarar aqueles que renunciam ao ofício, ao munus petrino, ao ministério petrino, como queiram, e que se chama agora de emérito, uma figura que não existia, não existe no direito canônico. Então tudo isso é para dizer, Leão, nada mais do que dizer isto. Nada mais do que dizer isto. Não, a pergunta que queridos, eu dizia ainda, na reunião que tivemos aqui para aquela assinatura nova, mas enfim, para aquela declaração conjunta, com Dom Minutella e Eduardo Achaca, Padre Eduardo Achaca, eu dizia ainda que se nós vamos tentar colocar numa balança os sinais dados de que Francisco seria ainda, que Bento XVI seria ainda Papa, colocasse isso num prato e no outro prato colocasse os sinais que ele dá,
frequentemente de que ele não é Papa. Talvez, eu acho que a balança penderia para o não Papa. Mas digamos que talvez aí os pratos se equilibrem. Digamos, concedamos que, de repente, os pratos se equilibram. Tome aí como sinais a sua veste branca, tome aí ele ainda se chamar Papa Emérito, tome aí o que quiserem. Mas todos os escritos e toda a palavra pública que Bento XVI tem exarado, ele se considera emérito. E como Papa reinante, Francisco. Para Bento XVI, o Papa reinante é Francisco. Ponto. Não, a pergunta que eu faço é essa, o italiano diz figura-te. Sim, imaginemos hoje, de manhã, Bento XVI rezando missa. Pensemos nisso. Hoje de manhã, aí, ladeado por George Weisk, né, o seu secretário, que também é secretário da Casa Pontifícia, de Francisco, exerce os dois trabalhos, né? É secretário de Bento e de Francisco. Então, ladeado por ele, com as irmãs aí na frente, e ele rezando a sua missa. Até que chega lá o memento próprio. Quem pensais que ele diz? Como dizia quando rezava na capela papal, isto é, em união com este vosso servo Bento? Ou ele diz, una cum Francisco? Se ele dissesse, em união com este vosso servo Bento, então ele estaria enganando o mundo. A igreja estaria enganando a igreja e o mundo. E enganando de má fé. Deixando-nos aí com dolo. Bom, já digo que hoje, como tal, confessar Francisco como Papa é, ao menos para o clero, ou culposo ou doloso. Depois de 7 anos, né? não há outra coisa a dizer. Pelo mínimo, culpa. E em tantos que se lhe juntam, dolo. Se lhe juntam na destruição do papado e da igreja, é dolo. Então, alguém pode imaginar que Bento XVI esteja fazendo um pecado tão explícito, tão expresso, de ir na missa particular dele lá, que nem é tão particular, né? Está ali George Weisk, ouvindo. É a missa nova que ele celebra. Ele não celebra essa missa tridentina. Ele celebra a missa nova. Ele, portanto, diz, em bom italiano, né? Em bom italiano, diz o seu nome ou chama Francisco de Papa cada dia? Com certeza, queridos. Nem precisamos estar presente. Quem somos nós? Todos os dias ele diz o nome de Francisco como Papa. E agora, quereis vós bater o pé? Quer dizer, fica ele batendo um pé dizendo, não sou Papa. Ficais vós batendo outro pé dizendo, é Papa. Quereis tirar a ver quem é mais teimoso, se vós ou Bento XVI? Que resulta? Não. Sim, esse é outro ponto. O que resulta de tudo isso? Me digam, que nesses últimos 7 anos, motu próprio, Bento XVI assinou para que a igreja toda observasse? Que encíclica ele escreveu para que orientasse toda a igreja? Mas que direção tem dado este homem à igreja? Nenhuma. Quanto mais ele escreve aos cardeais, escreve a Francisco, escreve à igreja uma carta, um ensaio sobre os abusos, e não tem valor jurídico, canônico nenhum, zero.
Valor jurídico canônico, zero. Zero. Mas que papo é este? A que vos serve? Que consequência tem chamar Bento XVI de Papa? Insistir que ele é o Papa reinante. Ainda botam essa palavra. Reinante. Mas reina sobre quê? Com quê? Como? Como reinante? Mas não sabeis o que dizeis? Não tendes inteligência? O que vos falta? É o que vos pergunto. Estamos em sé vacante. Estamos em sé vacante. Não, o que acontece é que todos nós, e aqui sou eu um dos primeiros, não vou dizer que sou o primeiro, mas eu sou um dos primeiros que confiamos nas profecias, sobretudo a de Fátima. Eu confio nas profecias atuais, tantas delas também, mas sobretudo na profecia de Fátima. Quem de nós não espera na profecia de Fátima? Quem de nós... Bom, não tem hoje, eu digo isso ainda para os padres aqui esta semana. Mas não há outro que possa se realizar a profecia senão em Bento XVI. Mas vejam, as crianças falaram num bispo, num homem vestido de branco, mas não sabiam, ficaram confusas se aquilo era o Papa ou não era o Papa. É claro que Bento XVI, esta figura que foge do Vaticano, que se esconde em outro lugar, que depois sobe a um monte onde está uma cruz, onde é flechado, onde é assassinado, onde é morto, junto com cardeais e padres e fiéis. Então, claro que nós pensamos que esta figura não é outra senão a Bento XVI. Mas sequer na visão dava-se a segurança de que ele é Papa. Sequer na visão. Né? Se analisarmos bem, sequer na visão. Quer dizer, o que eu espero pessoalmente, porque sim, deixa-me dizer isso, volto a dizer isso. A situação canônica de Bento XVI, ao momento, é a de excomunhão. Ao momento, Bento XVI está excomungado, incide na mesma excomunhão de Francisco e de todos aqueles que com ele rezam unacum. Não é possível, não é lógico, querer tirar unicamente Bento XVI da excomunhão, quando nós dizemos e afirmamos, quando a lei comina late sentença de excomunhão todos aqueles que estão unidos com o antipapa, que é o falso profeta. Assim como Bento XVI todos os dias reza a missa, una com Francisco. Estão todos excomungados, inclusive Bento XVI. Bento XVI hoje, sua situação canônica é esta, ele é excomungado, é um excomungado. Esta é a situação canônica. Esta é a situação, não há outra a dizer. Ele sim está fora da igreja. Que coisa impressionante. Por isso que o mundo treme quando eu digo isso. É de estremecer, verdadeiramente é de estremecer. Mas como dizíamos, hoje a situação é de sede vacante. E a nossa esperança é que ao menos naquele último instante, aquele último minuto da sua vida, Bento XVI, de alguma forma, como digo, repristine o papado, isto é, reconheça que a sua... Bom, aí pode reconhecer tanta coisa, tomara que ele reconhecesse tudo, isto é, que a sua... renúncia foi forçada e por isso inválida. Tomara que então ele reconheça. Tomara que ele reconheça que Francisco é um antipapa. Tomara que ele reconheça, ao menos naquele último momento. Tomara que ele reconheça que ele é o falso profeta e que nós estamos no fim dos tempos. Tomara que ele reconheça. Tomara que ele
se arrependa destes longos 7 anos de conluio com essa destruição do papado e da igreja. Mas ele não está vendo que o papado está sendo destruído? Não é ele um grande teólogo? Dizem, o maior do século XX. E esse grande teólogo não está vendo tudo isso que está acontecendo? Não está vendo? Não consegue ver. Teólogo, grande teólogo. Tá bem. Para vós. Então, que ao menos no último instante, nós que lhe temos todo amor e devoção, guardamos, sim, isso eu compreendo. Que estando nós diante do lobo, diante do demônio, esse é que é o tal que faz estes movimentos todos. É que a humanidade, a igreja, se sente diante do lobo, sendo devorada por um lobo voraz. E não tem outra figura a qual apegar-se, sobretudo a outra figura papal a qual apegar-se, senão aquele que está aí ainda, investindo-se de branco. Compreendo isso. Precisam de um papai. Compreendo tudo isso, mas eu estou falando da realidade factual, canônica. Esta é a qual vos exponho, assim, sem tirar nem pôr, assim. De forma que, ao menos por aqueles últimos momentos, nós esperamos que ele venha à comunhão de novo com a Santa Igreja e morra na paz com o Senhor. Sim, como dizíamos ainda no documento, com o padre Minutella e padre Achata, como dizíamos com os dois, nós tememos pela salvação eterna de Bento XVI. Ele arrisca a salvação eterna. Bom, todos nós arriscamos enquanto vivos, mas os sinais que ele dá são de condenação. De condenação junto com Francisco. Que horror! Sim, sigamos alentados pelas nossas profecias. Sigamos alentados por Fátima. Guardemos a devoção a Romano Pontífice. Mesmo que a sede esteja vacante. Guardemos, isso é sinal de catolicidade, é característica de catolicidade. Eu sempre tive na minha vida como devoção ao Santo Padre e guardo isso até o fim, mesmo que estejamos em sede vacante. Não é porque um Papa morre e o outro ainda não foi eleito que a gente não deixa de ter nesse intervalo devoção ao Santo Padre. A gente continua com devoção ao papado. Então guardemos assim a devoção ao papado. E um grande apreço fraternal, filial a Bento XVI, rezando e pedindo a Deus instantemente para que, ao menos no último instante de sua vida, quem sabe um pouco antes e de forma até um pouco mais pública, ele venha, enfim, a arrepender-se e a fazer alguma coisa. Mas por causa desta esperança, guardemos toda a devoção filial, devocional a Bento XVI. Embora a tudo que vemos, embora a tudo que nós possamos aquilatar, embora canonicamente devamos dizer que ele renunciou e a sede está vacante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.